16 de outubro de 2024, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Quarta-feira, louvado seja Deus. Hoje a igreja celebra duas santas tão conhecidas, né? Santa Edviges, que é protetora dos endividados, dos que passam grandes desafios na vida econômico-administrativa. Também Santa Margarida Maria Alacoque, que teve as visões, as revelações do Sagrado Coração de Jesus, e também uma santa muito conhecida, né? São duas santas popularmente bem conhecidas. São celebradas facultativamente, né? No dia de hoje. Louvado seja Deus, nos recorramos, meus queridos, recorramos à proteção, à intercessão destas duas santas. E nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje o capítulo 5, versículos do 18 ao 25. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, a carta de São Paulo aos Gálatas, nós temos acompanhado desde a semana passada, vai nos expor uma grande contraposição entre a lei, as práticas religiosas, a prática da lei, e a fé em Jesus Cristo, Ele que derramou seu sangue pela nossa salvação, nossa redenção. Muito bem, lei e fé. Ao longo do texto, Paulo vai colocando anteposições para mostrar que exatamente o que é o ideal na vida cristã é uma adesão, um abraçar de Jesus Cristo. Isso é suficiente. Hoje, ele vai mostrar uma anteposição que segue na mesma linha entre as obras da carne e as obras do Espírito, né? Como ele mesmo diz, o jugo da lei ou a liberdade. Vocês percebem que desde lá no começo era a lei contra a fé, né? Depois passou a escravidão contra a liberdade. E hoje, né, continua nessa mesma perspectiva, que no fundo está falando da mesma coisa, né? Hoje continua a anteposição das obras da carne e das obras dos frutos do Espírito. Consegue perceber? Né? Lei, escravidão, carne. Fé, liberdade, Espírito. Consegue compreender que são coisas similares que estão se contrapondo desde o comecinho do texto da carta aos Gálatas? Muito bem. Obras da carne, frutos do Espírito. Uma coisa é certa, né? No versículo 24, ele vai dizer o seguinte, e a partir desse versículo nós vamos discorrer a reflexão de hoje sobre todo o texto. Os que pertencem a Jesus Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Então, Paulo está dizendo hoje para a comunidade dos Gálatas, existem duas maneiras de viver, de nós passarmos a nossa existência nesse mundo passageiro, ou nos alicerçando na prática das obras da carne, ou vivendo segundo os frutos do Espírito. Isso é uma escolha de cada um de nós. Acontece que nós cristãos, se nós realmente pertencemos a Jesus, factualmente, não somente no falar, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Tem muita gente que fala que é cristão, mas não é, né? Então, se nós pertencemos realmente a Jesus, nós precisamos viver segundo o Espírito. Aliás, nós só pertencemos a Cristo quando estamos a viver segundo o Espírito. E aí é um fato, né? Pelo menos para mim, e eu acho que para você que está me escutando também, porque você não é lá grande coisa. Aí a gente assusta um pouco. Por quê? Porque nós, mesmo que nós percebemos, né, da nossa vida lá atrás, que nós já evoluímos e superamos muitos pecados, nós olhando para frente, nós percebemos que nós temos muita coisa ainda a superar, né? Ontem nós celebrávamos Santa Teresa de Ávila, né, que vai falar das 7 moradas, e a primeira morada que eu disse ontem na minha reflexão, né, nós já ficamos presos no primeiro degrau, na primeira morada. Não conseguimos ir mais. Por quê? Porque é uma luta para cumprir os mandamentos. É coisa básica. O cumprimento dos mandamentos é coisa básica, segundo esses santos místicos. E nós olhamos para a nossa vida, pelo menos eu, né? Como é difícil cumprir os mandamentos. Imagine chegar na prática do amor supremo. Ou seja, minha gente, nós precisamos nos empenhar mais para viver as obras, os frutos, as obras de Deus e colher os frutos do Espírito, né? Olha só, mas padre, eu sou uma pessoa boa, honesta, tal. A gente sempre vem com aquelas justificativas, né? Eu acolho todo mundo, blá, 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 né? Olha só, se nós não estamos presos em pelo menos uma dessas grades que nos prendem, olha só, eu vou ler de novo o que está aqui e você vai pensando na sua vida, tá? Eu vou lendo, vou explicando brevemente e você vai pensando na sua vida. Se você não estiver preso em uma dessas palavras, parabéns, você está conseguindo subir os degraus, né, de santidade. Parabéns. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, é muito difícil que você não esteja preso em nenhuma dessas cadeias, que são essas palavras que Paulo fala. Olha só, vamos lá. São bem conhecidas as obras da carne. Fornicação. Olha só, minha gente. Fornicação. As obras concernentes à sexualidade, né? Você é uma pessoa que não peca com nenhum pecado desinente da luxúria, né? A palavra fornicação aqui representa todos os pecados da luxúria. Só essa palavra, primeirinha palavra que Paulo falou, um monte de nós já ficamos presos. Os nossos maus desejos, nossos olhares impuros, as práticas sexuais ilícitas, ou seja, não corretas. Quais são essas? O sexo sozinho, solitário, o sexo fora do casamento, o sexo no casamento só que de maneira irregular, a antecipação da vida sexual antes do casamento, né? E tantas outras coisas que eu podia ficar falando aqui, minha gente. A gente passaria o dia falando só do pecado da luxúria. Quantos de nós já não ficamos barrados nesse primeiro item? Consegue perceber que não é tão fácil viver segundo o Espírito? Né? Não é tão simples. Mas vamos continuar. Talvez você, talvez nós fiquemos presos em mais grades, em mais correntes do que essa primeira.
Vamos lá, vamos para a segunda. Libertinagem. Libertinagem é você se revoltar e você cometer algumas infrações como revolta contra a sua vida, como revolta contra a sua liberdade. Aí tô cansado, sabe aqueles momentos? Eu tô cansado hoje, não tô nem aí pra ninguém, eu quero sumir. Aí você vai lá e bebe todas, né? Um exemplo. Libertinagem. Um atentado contra a liberdade temperada. Entendeu? As nossas birras, as nossas infantilidades práticas, vamos chamar assim. Só que já tem um monte de nós que também ficamos presos. Vamos continuar. Devassidão, a falta de continência, né? A falta de prudência, não fazer as coisas na medida, né? Ser um devassidão. Se vai beber, já não consegue beber na medida, já, né? Pisa na meleca, né? Você vai falar, você fala mais do que deve, pisa na meleca. Você vai, resolve se calar, você se torna omisso, ou seja, se cala demais, pisa na meleca. Você consegue perceber? Devassidão é o excesso de diversos elementos que nos faz cair numa certa irregularidade moral. Isso não é só concernente à vida, a bebidas e a comidas, né? É totalmente uma desordem, né? O que sobra muita coisa ou falta muita coisa, né? Uma desordem, uma destemperança. Só aqui um monte de nós já ficamos presos nessas algemas. Aí continua, idolatria. Idolatria é colocar outra coisa no lugar de Deus. Vou dar um exemplo típico aqui. Faltou na missa de domingo. Colocou alguma coisa no lugar de Deus. Ou colocou a preguiça, ou colocou um churrasco, ou colocou uma viagem, ou colocou alguma pessoa que veio na sua casa te visitar e você não quis deixá-la para amar a Deus sobre todas as coisas. Tá aí um exemplo, um único exemplo. Só aqui já um monte de gente fica preso. Idolatria. Isso, as outras coisas que existem, né? Tem um pezinho na vida sacramental da igreja e um pezinho nas práticas de outras religiões. Idolatria. Tá? Aí continua. Feitiçaria é se utilizar dos bens da criação como instrumento de conhecimento do futuro. O que é feitiçaria, minha gente? Cartomante, pedras, cristais, adivinhações, horóscopos, magia diversas, tudo isso aí. Vamos continuar. Inimizades. Pronto. Se você não ficou preso em nenhuma das correntes acima, que eu acho muito difícil, viu? Sendo bem franco com você, aqui eu tenho certeza que você vai ficar. Quem de nós, não temos implicâncias com pessoas? Porque aqueles que vivem segundo o Espírito, eles relevam, eles não levam em conta o mal, eles perdoam, eles recomeçam, eles esquecem o mal e eles dão oportunidade para o bem. Quantas rixas, brigas, discussões, né? Cara torta, inimizades, mágoas, implicâncias. Não pode falar o nome da pessoa que você já casca, né? Você já sei lá, a língua já solta falando mal da pessoa. Inimizades. Pronto. Você não é nem um homem, nem uma mulher que vive pelo Espírito. É o que está escrito aqui. Tudo bem. Não, padre, eu convivo com todos, eu sou uma pessoa cheia de temperança, eu só sirvo a Deus, eu sou prudente, eu sou comedido, tá tudo bem até agora. Então vamos continuar. Contendas. O que quer dizer contendas?
quer dizer disputas, quer dizer disparidades, vamos dizer assim, discordâncias acentuadas, desmedidas, contendas, fica arrumando confusão, né? Fica falando do outro para envenenar o outro contra o outro, contendas. Olha só, ciúmes, olha só, ciúmes. Em vez de você aproveitar-se do outro para o outro fazer você, te ajudar a crescer, você quer ver o outro longe de você. Em vez de você se somar com o outro para que ambos possam crescer juntos, você enxerga no outro um competidor. Como se você fosse dono de tudo ou daquilo pelo qual você tem ciúmes. Ninguém é dono de nada. Minha gente, nem mesmo aquilo que nós pensamos ser donos ou proprietários não nos pertence, nada nos pertence. Se você morrer hoje, vai ficar tudo aí. Você que é casado, nem o seu marido, nem sua esposa te pertence. Né? Os homens, se as mulheres morrerem hoje, daqui um mês, 6, um ano no máximo, já está com outra. O seu marido já está com outra daqui a um ano, se você morrer. As mulheres talvez demorem um pouquinho mais, né? Tem umas que até, né, as mulheres... Ou seja, estou dando um exemplo de que nada nos pertence, nem nós mesmos. Dá uma olhadinha no seu corpo, olha para o seu braço, sua perna, né? Suas unhas bem feitas, lixadinhas, pintadas, né? Dá uma olhadinha pro seu corpinho atlético. A hora que a morte bater na porta, isso aí vai apodrecer no sepulcro. Ou alguém vai meter num forno de crematório sem você desejar, e você vai queimar, se derreter e virar pó. E aí? Nem seu corpo te pertence, nem você mesmo, porque nós somos... Tudo que existe pertence a Deus. Pois é. E aí fica com ciúmes. Em vez de procurar crescer na paz, na comunhão, na harmonia, não, fica competindo, fica com ciúmes, fica arrumando intrigas, fica arrumando confusão. Como se fosse proprietário de algo ou de alguém. Sabe? E a gente não aprende. Viva no Espírito. Quem vive no Espírito, né, é uma pessoa cheia de longanimidade, como diz o próprio texto aqui. O que é longanimidade? É uma pessoa paciente, uma pessoa mansa, uma pessoa serena. Né? Até mesmo quando tem vamos pegar assim uns como diz o ditado por aí, né? Quando tem aqueles bichos de rapina, né? Os urubus que querem arrancar a carne, né? A gente fala no ditado, né? Ou seja, suponhamos que tem alguém olhando seu marido ou sua esposa. Você é uma pessoa tão centrada, tão serena, que você tem confiança naquele que é o seu parceiro, e você não se aflige, você simplesmente, né, com luva de pelica, você vai lá e diz para a pessoa: oi, tudo bem? Deixa eu te apresentar, isso aqui é meu esposo, minha esposa. E a pessoa que estava com maldade, com maus olhares, ela vai levar um tapa na cara, ela vai cair nela mesma. Pronto, pessoa longaniminosa, cheia de longanimidade. Não tem ciúme, não tem contenda, não tem inimizade, mas resolve na paz, na calma, na serenidade. Será que você é este? Será que nós somos estes? E aí continua, iras. Olha só, quantas vezes nós nos irritamos com muita facilidade. Pecado da ira, no trânsito, no trabalho, com as pessoas, até mesmo a ira contra objetos. Quantas vezes você quebrou coisas porque subiu em você aquela efervescência que não vem de Deus. Você jogou as coisas e quebrou. Ira. Pronto. Será que será que ainda não ficamos presos em nenhuma dessas correntes? Intrigas, discórdias. Olha só, discórdia pega todo mundo, brigas.
né? Brigas, confusões, bate-boca, facções. Aqui é a última. Facções é o quê? É você ficar com panelinhas. Ficar com panelinhas. Né? E na panelinha você... eu não quero conviver com aquele ou com aquela. Se aquele ou aquela estiver, eu não vou. Não sei o que. Facções. Pecado grave. Ou seja, você não ama. Você seleciona. E o amor que vem de Deus, ele não é seletivo. Ele é abrangente. Ele abraça o amor que vem de Deus. E você não, você faz facções. Olha só. Pronto, minha gente. E aí? Estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito? E aí vem os frutos do Espírito, a caridade. Ou seja, né, a tradução do grego, né, pro latim, caritas, em português é amor. O primeiro dom do Espírito é amor. Olha só que coincidência. Ou seja, é difícil se viver pelo Espírito. O primeiro dom do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é o amor. Como assim? Pensei que o amor seria o último. Olha só. É o primeiro por quê? Porque ou você ama ou você não vive pelo Espírito. Tudo que vem depois da caridade aqui são frutos do Espírito consequente a quem ama. Então, o São Paulo ele coloca o amor como primeiro para dizer assim, se você não ama, você está fingindo tudo que vem depois, porque você não vive de maneira autêntica. Ou ama, ou você não vive segundo o Espírito. Categoricamente é isso. Consegue perceber, minha gente, como é desafiador viver uma vida de Deus? Por isso que a gente precisa fazer penitência, né? Aí tem gente que fica... Por que tem que ficar fazendo penitência na igreja? Olha, minha filha, se você viver na sua naturalidade, né? Se você viver naturalmente, sem esforços, você vai caminhar para o inferno na sua naturalidade. Se você, deixar os seus pés conduzir para onde diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vai deixando a vida levar, ela vai levar você para o inferno, para a Geena. Por quê? Porque é um ímpeto humano. Depois do pecado original, nós temos ímpetos contrários à vida de Deus, à vida do Espírito. Todos nós. Então, você ama, não faz acepção de pessoas, diferença de pessoas. Você não exige retribuição por aquilo que você faz. Você faz com gratuidade. Você faz sem condições, incondicionalidade. Você ama quem não merece. Ou seja, não é um amor retributivo. Não é um favor retributivo. É tudo característico de quem ama. Será que a gente ama? Se não a ama, vou dizer os outros frutos. O tempo se discorre, já nos delongamos bastante. Olha só, alegria. Você é uma pessoa de cara fechada, como diz o Papa Francisco, cara de sexta-feira santa, cara de quaresma. Então você não vive segundo o Espírito. Quem tem o Espírito Santo vive feliz, alegre, dá risada, sorri, é positivo, é contagiante. Olha só, a palavrinha seguinte, a paz é plenitude. Esse é repleto de Deus. Depois longanimidade quer dizer o quê? Uma pessoa que confia na providência de Deus, ela é calma, ela é serena, ela é temperada, é uma pessoa, sabe, de boa, que não, vai dar tudo certo, ela vai lá e ela faz acontecer. Longanimidade, benignidade, é uma pessoa que quer o bem de todos, diz o bem de todos. Bondade, é uma pessoa que faz o bem a todos. Mesmo quando lhe fazem o mal, ela retribui com o bom, com o que é de Deus. Lealdade, uma pessoa fiel, não é falsa. Não diz uma coisa para um e diz outra para outro, né? Não fala uma coisa, não te ajuda aqui para depois ficar soltando a língua ali. Aliás, isso aí é muito feio, minha gente. Tem gente que ajuda os outros e depois sai correndo por aí para ficar falando. Eu não sei o que, não sei, sabe que pessoa que quer se mostrar, né? Nós padres experimentamos muito isso. E eu vou dizer a vocês, é muito chato isso. Às vezes a gente confia em algumas pessoas, né?
Às vezes a gente confia em algumas pessoas e a gente pede algumas coisas para certas pessoas. Por quê? Porque a gente já convive um pouco mais, sabe que a pessoa vai fazer do jeito que a gente gosta e tal, e a gente pede. Aí a gente pede a pessoa vai lá, faz, dali a pouco tá a paróquia inteira sabendo. Né? Por que a pessoa faz isso? Né? Não tem lealdade. Por quê? Porque ela quer se aproveitar. No fundo é uma coisa tonta, né? Ela quer se aproveitar para se autopromover. Ou seja, não é leal. Né? Se alguém te pedir alguma coisa vamos dizer assim, no sigilo, na serenidade, no silêncio, faça no silêncio. Seja leal. Sabe? E conta para os outros as coisas que, sabe? É muito, eu vou dizer uma coisa, minha gente, é muito nojento a deslealdade. Muito nojento. A gente precisa perceber um pouco isso, sabe? Se nós não estamos nesse caminho. Depois tem outros, né? A mansidão, a continência, que é a capacidade de se auto-educar, de se autodirigir, de se autodeterminar, porque às vezes os nossos ímpetos mandam em nós, né? Mandam em nós. Por exemplo, hoje eu vou acordar cedo. Aí chega o despertador, eu não vou conseguir. Amanhã eu acordo cedo. Ou seja, você não é uma pessoa continente, você não manda em você. Então você não vive segundo o Espírito. Olha só. Enfim, minha gente. O que nós concluímos de tudo isso? Que nós precisamos rezar mais, que nós precisamos comungar mais, que nós precisamos fazer mais penitência. Né? Às vezes a gente faz as campanhas espirituais na igreja, né? Não é porque a gente é o melhor padre, né? Ou porque a gente é mais santo. Eu já cansei de falar isso para vocês. Pelo contrário, é porque a gente vive segundo a carne e a gente precisa viver um pouquinho mais segundo o Espírito. E aí se propõe campanhas de oração, as pessoas não vêm rezar. Para as pessoas tá bom uma missa no fim de semana. Tá bom, vou lá, faço até uma coisinha, sirvo, faço uma leitura de fim de semana, mas é só aquela missa lá e acabou. Tá, vai continuar vivendo segundo a carne. A gente precisa se convencer que o pouco que a gente faz é pouco. Aliás, que o muito que nós pensamos ser muito tem sido pouco. E eu vou dizer a vocês, tem gente que tem condições, por exemplo, tem gente que não tem condições, mas tem gente que tem condições de ter Eucaristia diária e não faz Eucaristia diária. Por quê? Porque o preceito diz que é só no domingo. Tá bom, só que você está ficando só no preceito? Você está conseguindo viver segundo o Espírito só estando no preceito? O dia que você disser, eu estou vivendo segundo o Espírito, segundo os frutos do Espírito, que é tudo isso que o padre acabou de falar e acabou de ler, tudo isso, já faz 28 minutos, olha só. A hora que você disser, eu estou vivendo segundo o Espírito, agora eu vou começar a ir à missa só de fim de semana. Eu te apoio. Mas enquanto isso, eu te chamo de preguiçoso espiritualmente. Porque você está vendo que você precisa ser mais de Deus e você acha que o seu muito é suficiente. E eu digo que é muito pouco. Porque senão você não estaria no lugar baixo onde você está. E eu digo mesmo para mim. Por isso que eu faço muita coisa, por isso que eu proponho muita coisa, por isso que é oração direto, por isso que são campanhas espirituais direto, por isso que são penitências, por isso que são coisas atrás de coisas. Por quê? Porque nós precisamos ser um pouco mais de Deus, começando por mim. E eu acho que você também, me desculpe. Consegue compreender? E aí, se você se contenta com o seu muito, que é pouquíssimo, você vai cada vez regredindo na fé. Tem gente que tem condições de ir à missa todo dia, não vai. Você faz campanha na igreja, tem gente que tem condições de ir todas as noites, não vai, fica lá assistindo novela, né? Fica lá não sei o quê, tem jogo, não sei o quê. Pois é, não vai dar passos espirituais. Não vai dar passos espirituais. E olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, e assim eu encerro.
o reflexo de tudo que nós buscamos nessa vida, né? Os frutos serão colhidos na eternidade. Na eternidade você vai olhar para você mesmo e você vai ver o lugar em que você vai habitar eternamente no céu. E você vai ver o lugar onde está a Virgem Maria, né? Lá sentada à direita de Jesus. Um lugar mais glorioso. Um lugar que reflete mais Deus do que todos. E você vai dizer assim: nossa, a minha vida passou, eu fiz tantas coisas que ficaram para trás. Eu poderia estar num lugar um pouquinho mais à frente. Mas infelizmente eu não ouvi o Padre Diego. É esse o meu lugar eternamente. Oxalá este lugar esteja para o lado dos salvos, dos santos. Que seja assim. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.